Olá, aqui é a Natália, na semana de revisão turbo de espanhol para o Enem 2020. Hoje vamos recapitular e resolver algumas questões do Enem 2018, tá? Para você que já viu e já revisou, né, as questões de vários Enems anteriores, você já vai tirar de letra. Mas você que vai fazer por primeira vez e ainda não resolveu questões antigas, eu vou te dar uma ajudinha e vamos começar. Eu vou utilizar aqui o caderno azul. Vocês podem conferir depois, né, quais são as questões correspondentes, mas os textos vão ser iguais, tá? Em todos os 4 cadernos. Vamos lá? A questão número 1 de espanhol do caderno azul de 2018 vai falar sobre um texto sem título, que é do colombiano Gabriel García Márquez, em uma crônica de uma muerte anunciada. Ele está falando mais ou menos sobre a morte de Santiago Nassar, que ele estava com a Plácida, né, sua mãe, e ela meio que previu, né, a morte dele, mas também não tinha visto com certeza, mas os seus sonhos estavam falando alguma coisa. Então, o que é essa palavra que o Enem está pedindo na questão? O Enem está pedindo assim: na introdução do romance, o narrador resgata lembrança de Plácida Lineiro relacionadas a seu filho Santiago Nassar. Nessa introdução, o uso da expressão augúrio aciago remete ao... Bom, eu já vou dizer, né, que o gabarito é letra B, mas por que é B? Fala assim, destino trágico de Santiago, que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos. Então, assim, realmente, ela foi incapaz de prever, tá? Aí ele fala no último trecho, no había advertido ningún augurio aciago en esos 2 sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que ele havia contado em las mañanas que predicieron a sua muerte. Então, ali mesmo está explicando no texto, mesmo que você não conheça a palavra augúrio aciago, seria um mau presságio, tá? Um sentimento ruim. Ela não sentiu isso ao sonhar com o filho. Então, ela foi incapaz de prever nos sonhos. Sempre, gente, você tem que ver o contexto se você não entende o termo, tá bom? Sempre olhar o texto. Tá falando assim, mas, né, o pero é mas, não havia advertido nenhum augúrio aciago. Então, ela não percebeu nenhum presságio, nenhum mau presságio, certo? As demais estão incorretas, porque não há uma relação mística. A C, descompasso entre a felicidade de Santiago nos sonhos e seu azar na realidade, também não. O texto não fala nada de azar. A D tá errada, né, que diz que a crença de Plácida é para mudar o futuro, também não fala nada de mudar o futuro. E a E tá errada também porque não são elementos sombrios, ela tá falando de um presságio, não fala nada de algo de outro mundo, tá certo? Então, essa foi a questão número 1. Questão número 2. Fala sobre a revolução na arquitetura china. Então, a revolução na arquitetura chinesa. Levantar rascacielos em 19 dias, tá? Então, levantar prédios, né, muito altos em 19 dias. Então, se você ver o título, você vai saber que é mais ou menos arquitetura, obviamente, e tá falando, né, a questão quer saber a expressão límpia, que indica, né, na frase do texto. O texto quer saber da palavra límpia, que vai estar mais ou menos no trecho que diz assim: como subraya su presidente, Jiang es una fórmula económica, ecológica, segura y limpia.
Ese último término, además, lo utiliza tanto para referirse al polvo que se produce en la construcción como a los gruesos sobres que suelen circular por debajo de las mesas em adjudicações. Então, quando fala gruesos sobres, envelopes grossos, tá? Então, o próprio texto está te falando que não só fala que é limpo, né, sobre o pó que se produz na construção, como aos envelopes que passam por debaixo da mesa. Então, envelope debaixo da mesa, que estamos falando de corrupção. Então, nada mais justo que o gabarito seja a letra B, inibe a corrupção na construção civil. Tá certo? O resto está errado. A questão número 3, o caderno azul. Que é a equisolidária? Então, ali fala sobre a letra X, né? E quando fala sobre a declaração de renda, né? Imposto de renda, para você declarar. Então, eles dizem que o lugarzinho onde você marca o X, ali diz que quando você for declarar imposto de renda, tem um xizinho, né, para você marcar se quer destinar isso para custeio de serviços sociais, né, de alguma ação solidária. Então, é por isso que é equisolidária, X solidário. Se você compreender a questão, né, de que X é uma letra, né, que remete ao contexto de um tema, quanto o X de marcar uma opção, aí você vai entender que ali diz para você marcar e ajudar outras pessoas com programas sociais. Então, é a letra C no gabarito. Destina parte de seus impostos para custeio de programas sociais. Beleza? Sempre lembrar essa questão de entender a palavra. Que é a equisolidária, X solidário. Beleza? Questão 4. Como gestionar a diversidade linguística en el aula? Bom, essa 4 é um texto jornalístico, né, que vai dizer para explorar a diversidade. Então, a questão quer saber da gente se, de acordo com o texto, para administrar a variedade linguística nas aulas é necessário, letra D, explorar as relações entre as línguas estudadas para promover a diversidade, né? E se você for ler o trechinho final da questão 4, é exatamente isso que fala, né? Ali diz que, por isso, a 5ª jornada de Buenas Práticas de Gestão do Multilinguismo se celebra em Barcelona e vai debater a questão do multilinguismo na sala de aula. Então, o objetivo para eles é difundir as propostas para a aprendizagem integrada de idiomas e apresentar experiências práticas de gestão na diversidade linguística presente nas aulas. Então, é exatamente isso, explorar. Então, nada mais justo que a questão D, relações entre as línguas. Não fala nada de aumentar o número de línguas, que a letra A. Não fala sobre atrair estudantes, também não. Não diz de privilegiar o estudo de línguas maternas. E também não diz sobre debater as práticas sobre criar professores melhores, né, de línguas. Então, a correta é a D. E, por último, a questão número 5 fala sobre mayo 15, que mañana no sea outro nome de hoje. Esse certamente fala sobre o ano 2011 e o próprio Eduardo Galeano, que é o jornalista, ele se coloca no lugar, né, dessa indignação de pessoas que foram desalojadas, tiradas dos seus empregos e ocuparam as praças e ruas, tá bom? Na Espanha. Ali ele fala que foi uma indignação muito grande e ele viu esse movimento, né, ser calado. Então ele fala que está buscando direitos que ninguém ouviu. Ao ler, né, todo esse texto, o Enem está perguntando, ele transcreve de forma direta as reivindicações dos manifestantes para provocá-lo de forma velada? Não, está bem explícito. B. Dar voz ao movimento popular? Sim, exatamente isso. Ele quer dar voz a esse movimento que foi calado,
que não foi, né, compartilhado. E ele coloca todo o sentimento desse movimento como se fosse dele. A C. Fomentar o engajamento do leitor. Também não. Não, ele não procura engajamento, ele está revoltado. Favorecer o diálogo entre o governo e a sociedade. Também não, ele está contra o governo, né? Ele fala assim, ó, os mercados governam. Eu não os votei. Se eles tomam decisões por nós, sem nós. E está falando tudo errado do governo. E por último, instaurar dúvidas sobre a legitimidade da causa. Também não. Para ele a causa é super legítima, por isso que ele dá voz ao movimento. Certinho? Então, para você anotar aí, do caderno azul, A1 é a B, A2 é a B, A3 é a C, A4 é a D, A5 é a B. E tudo isso foi utilizado por quê? Por leitura e compreensão de texto e textos periodísticos, como se diz em espanhol, né? Muita leitura de jornal e pode ser na internet, algum artigo, mas sempre lendo, tá certo? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.